Bom dia para você, mais um vídeo da série Realidade da Nova Criação aqui no canal Acessando a Graça. Hoje é 24 de setembro. Queria perguntar, você já se inscreveu nesse canal? Se inscreve aí, não passa sem se inscrever. Já deixa teu like para não esquecer e vai fazendo comentários aí. O nosso tema hoje é passado apagado. Eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 43, versículo 25, que diz assim: eu mesmo, sou quem apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Você já ouviu alguém dizer assim: poxa, parece que a minha vida está tão difícil, que parece que eu estou pagando pelas coisas erradas que eu fiz e vivi no passado. Por estranha que possa parecer, na verdade essa frase traduz o sistema de crença de muitas pessoas, inclusive pessoas no nosso meio, pessoas cristãs, pessoas que se dizem nascidas de novo, mas elas não conseguem entender a diferença entre arrependimento e penitência. Então elas continuam crendo, e a gente recebe aquilo que crê, mesmo ela tendo sido absolvida, mesmo Jesus tendo carregado a sua culpa, tendo pago o preço do pecado por ela, ela continua entendendo que de alguma forma ela precisa cumprir. Talvez você legou isso de uma religião passada, mas é um sistema de crença que está passivo, familiarizado com a realidade de pagar pelo que fez, né? Existem adágios tipo quem faz aqui paga aqui, você está pagando por aquilo que fez, enfim, é uma ideia de penitência, é uma herança de outra religião que, diga-se de passagem, obscurece, deprecia, desvaloriza o sacrifício de Cristo. É bem verdade que os erros, os pecados, as práticas, elas são passíveis de punição, mas foi para isso ou por isso que Deus enviou Jesus, para que ele pudesse condenar no seu próprio corpo o pecado, e como moeda ele fosse o preço, ele fosse a moeda que nos comprou de volta para Deus. Então nós precisamos lançar mão dessa verdade, que é o tema do nosso devocional de hoje: passado apagado, porque o diabo trabalha muito nesse sentido de lançar mão das coisas que não podem ser mexidas mais, que não podem ser resolvidas mais, que são as coisas que ficaram no passado. E pessoas crentes, elas hoje têm roubadas a plenitude da sua vida em Cristo, mesmo tendo sido uma vida conquistada legalmente, em função de uma crença de que nem tudo foi resolvido em relação ao que ela viveu no passado, e de alguma forma ela tem que passar por um limbo, um purgatório, uma coisa que a purifique por meio das coisas que elas sofrem. Eu quero te dar uma sinalização que Deus já ministrou ao meu coração. A Bíblia diz que nós somos imitadores de Deus, e quantas coisas do passado, você vê aqui que Jesus disse, ó, ou melhor, que Deus falou, ele disse: sou eu quem apago as suas transgressões, e por amor de mim mesmo, dos seus pecados, eu não me lembro mais. A única forma que a gente tem de se libertar completamente das coisas do passado é contar com a ajuda de Deus e imitá-lo, no sentido de se esquecer do que ficou para trás. Não tem como resolver o que ficou para trás, não tem como mudar o que já aconteceu. E eu entendo esse texto assim, ó: por amor de mim mesmo, dos seus pecados eu não me lembro mais. É que se Jesus ficasse sempre revirando as vezes que eu e você o traímos, as vezes que a gente o rejeitou, se não com palavras, mas com as nossas atitudes, às vezes que a gente fez a opção entre uma pessoa e Deus, optamos pela pessoa, pela circunstância, por um evento, e simplesmente jogamos Deus para segundo plano, terceiro plano e até último plano. Se ele ficasse sempre maquinando essas coisas, ele sofreria. E por isso ele diz: por amor de mim mesmo, dos vossos pecados eu não me lembro mais. E essa é a ênfase do nosso texto de hoje: realidade da nova criação. Seus pecados foram apagados, o seu passado foi apagado. Ah, pastor, e por que eu me lembro tanto dele? Porque a sua mente não foi apagada, e os registros do que você fez no passado tá aqui, mas diante de Deus eles já foram apagados, e a gente precisa transformar a nossa mente pela renovação da palavra. É a grande troca, é um princípio de substituição das verdades de Deus pelas mentiras do diabo que eu e você vivemos no passado. Quando nós recebemos Cristo por meio de crer na sua obra, nós somos redimidos do nosso pecado passado, de toda a culpa do passado. E se literalmente eu e você precisássemos pagar pelos pecados que cometemos no passado, você aqui que está me ouvindo, que pensa que tem a menor quantidade de pecado em relação às outras pessoas que você acredita que muito pecou, ainda assim você teria que ir até o inferno para pagar, viver pagando, até ir para o inferno para pagar pelas coisas que você fez, porque o pecado separou o homem de Deus. Então por isso que Deus enviou Jesus, para que ele pagasse
pelo nosso pecado e apagasse, vou pegar esse trocadilho, ele pagou pelo nosso pecado e apagou o nosso passado, ele apagou os nossos pecados, e diante de Deus não existe nada que nos acuse, porque a Bíblia diz em Romanos 8:1 que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deus decidiu não lembrar mais do seu passado. Por que você vai lembrar, né? A Bíblia diz que ele jogou, ele lançou no mar do esquecimento. Por que a gente fica pescando nesse mar? Só quem leva vantagem nisso, em a gente ficar voltando para as coisas do passado, é o diabo. Ele vai limitar a nossa vida, ele vai impedir que a gente viva a plenitude, ele vai conseguir nos manter debaixo de um senso de culpa, que vai impedir que a gente experiencie a realidade de ser justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. O que é ser justiça? É estar diante de Deus aceito, sem nenhuma referência de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Eu quero confessar a palavra com você. Diga assim: quando recebi Jesus e criei na sua obra, os meus pecados foram perdoados. Meu Pai Celestial apagou as minhas transgressões. Ele não se lembra dos meus pecados. Por isso eu também não me lembrarei deles. E não os trarei mais à lembrança deles. Fui perdoado completamente. E o meu passado foi lançado no mar do esquecimento. Amém? Que verdade abençoadora. Só Deus podia fazer isso por nós e Ele fez por amor. Amém? Então pratique essas verdades, faça comentários aí. Amanhã eu tenho mais um vídeo para você da série Realidades da Nova Criação. Te espero lá. Amém?